O que é polimento? O polimento consiste em apenas 3 processos básicos. Primeiro, lixamento das partes mais agredidas do veículo ou, se necessário, o veículo inteiro. Segundo, polimento com o uso de politriz e massa de polir número 2. Terceiro, enceramento e lustro. Em caso de polimento, pode usar uma cera automotiva com silicone, pois tem uma duração maior. O que é espelhamento? O espelhamento nada mais é que uma sequência de produtos 3M ou qualquer uma outra marca, que seria: primeiro, lixamento das partes mais agredidas do veículo ou, se necessário, o veículo inteiro. Segundo, polimento com o uso do apolitriz e massa de polir número 2. Terceiro, lavagem do veículo para retirar os resíduos da massa de polir. Quarto, aplicação do finese com uma boina amarela super macia. Quinto, aplicação do líquido lustrador com uma boina de espuma. Sexto, aplicação do alto brilho com um aplicador e remoção com flanela de microfibras. E sétimo, aplicação da pasta wax também com um aplicador e remoção com flanelas de microfibra. Uma das perguntas mais comuns dos clientes quando vai fazer um espelhamento é se realmente o carro dele vai brilhar. Isso depende muito do estado que se encontra o veículo. Caso esteja com a pintura agredida pelo tempo, manchas ou riscos profundos, pouca tinta ou verniz, o resultado não será 100%. Nesse caso, teria que repintar. Qual a diferença entre espelhamento e cristalização? Basicamente nenhuma. O que acontece é o seguinte: uma empresa tipo 3M desenvolve uma série de produtos de uso sequencial e batiza, vamos dizer assim, com o nome de espelhamento. Uma outra empresa desenvolve basicamente os mesmos produtos e batiza com o nome de cristalização, e assim por diante. Aqui vai uma lista das ferramentas e materiais necessários para iniciar um polimento. Boina branca dupla face, que é chamada boina abrasiva. Boina amarela, que é a boina macia. Boina de espuma. Massa de polir, à base d'água de preferência, finese, lustrador, alto brilho, pasta wax, pretinho para os pneus, shampoo automotivo, 2 pincéis, no curso você vai saber por que de 2 pincéis, 2 flanelas de microfibra, um pano alta performance para secar o veículo, 2 aplicadores de cera, esponja para lavagem, lixa 1200, lixa 1500, lixa 2000, lixa 2500, um taco para lixamento, um revitalizador para plástico, um hidratante para couro, uma pasta abrasiva para remover pulverização e uma politriz de uso profissional. Lixamento a seco. Com a chegada da tecnologia no ramo de embelezamento automotivo, os polidores contam com uma máquina chamada de roto-orbital, usada para o lixamento a seco, melhor dizendo, lixamento úmido. A lixa deve estar sempre úmida para melhor desempenho. Use um borrifador e nunca uma mangueira. Veja a seguir a máquina e a lixa usada nesse serviço, a roto-orbital e o disco de lixa Trizart da 3M. Como usar? Com o borrifador da água, pulverize a superfície da pintura e com a roto-orbital e uma lixa Trizart em velocidade de 2000 RPM, efetue o lixamento. Muito cuidado com as quinas vivas. Mesmo sendo uma lixa muito fina, ela pode desnivelar o verniz e, popularmente dizendo, queimar. Efetue o lixamento uniforme e verá que o veículo ficará com um aspecto de espuma em sua superfície. Assim que efetuar todo o lixamento, lave-o. A máquina roto-orbital é vendida em média de R$ 450 a R$ 900 e o disco Trizart por volta de R$ 14 a R$ 18. Não é necessário a utilização do lixamento a seco em um polimento ou espelhamento. Você pode usar o método tradicional, mas lembre-se que esse serviço já está sendo usado em muitas empresas de polimento no país e é sempre importante estar ligado às tendências do mercado.
Com a rota orbital, o polimento fica mais fácil pelo fato da lixa Trizarte, que é chamada lixa 3000, ser uma lixa muito fina. Assim, a boina branca tem um poder de corte muito maior, facilitando a vida do polidor. Vamos fazer um polimento. Antes de tudo, lave o carro. Com o carro limpo, enxerga-se melhor os defeitos na pintura. Analise bem como está a pintura do veículo. Defeitos como risco, pulverização de tinta, pintura grossa, opaca ou coisa parecida é necessário lixar, mas muito cuidado nessa hora. Se lixar em excesso, queima. O que tira riscos e defeitos na pintura não é a massa de polir, e sim a lixa. Por isso, capriche. Primeiro, existem 3 tipos de lixa mais usados: lixa d'água 1200, 2000 e 2500. Segundo, utilize um taco de chinelo na superfície plana e nas arredondadas, tipo paralama de fusca, use a mão, se for necessário, mas nunca os dedos. Coloque a lixa na palma da mão e mantenha os dedos fechados. Tome muito cuidado com as quinas, elas são muito fáceis de queimar. Evite lixar cantinhos, pois depois você não vai conseguir fazer o polimento com a politriz. Após o lixamento, vem o polimento. Comece sempre pelo capô, depois o paralama dianteiro, teto, porta, lateral e assim por diante. Passe a massa de polir na peça do veículo e comece a polir. Use uma boina branca abrasiva e com uma politriz na menor rotação. E após a massa ter se espalhado bem, aumente a rotação para 4000 RPM em média. Exerce uma leve pressão sobre a peça. Mantenha muito cuidado com a quina. É melhor deixá-la para polir com a mão, com o algodão, principalmente no início do aprendizado. Mantenha esse processo até você perceber um brilho na pintura. Repare os cantinhos se não há riscos de lixa. Se houver, efetue novamente o polimento no local. Não faça o polimento sob o sol e nem com a lataria do veículo muito quente. A massa seca, emprasta e pode até manchar a pintura. Passe a massa de polir somente no local onde for polir e efetue o polimento em pequenas partes, em média 50 cm por vez ou até 80 cm² por vez. Feito todo esse processo, lave o carro com shampoo automotivo. Nada de detergente, muito menos de coco, limão, maçã, etc. Sabão em pó, nem pensar. Detergente é feito para lavar louça e por isso em sua composição possui química desenvolvida para remoção de gordura. Nos processos de polimento, o uso de detergente fará com que ele retire toda a ação dos produtos que você está aplicando. Por isso, evite. Dicas importantes como essa você também terá no curso. Seque o carro e efetue o enceramento. Pode usar uma cera tipo Grampix. No curso também vamos demonstrar várias outras ceras ainda melhor que Grampix. Ou se a pintura for nova, use uma cera sem silicone. E da mesma forma, comece pelo capô, paralama, etc. Insere a metade de um carro e retire a cera com uma flanela. Aconselho usar 2, uma para retirar a cera e a outra para dar lustro. Tudo em movimentos circulares. Faça tudo isso na sombra e limpe bem os cantinhos. Logo em seguida, coloque o carro ao sol e analise se ficou alguma manchinha. Limpe as borrachas, os plásticos, vidros, passe um pretinho no pneu e limpe por dentro do veículo. Dicas super importantes. Utilização das lixas d'água. Como havia dito antes, existem 5 tipos de lixas d'água mais usadas para o polimento. São a 1200, 1500, 2000 e 2500, com as marcas Norton e 3M. As duas são muito boas. A 3M ela tem um rendimento ainda melhor, só que é mais caro também. Agora vamos entender quando usá-las. Sempre que for um carro repintado, ou seja, um carro reformado, lixe com a lixa 1200, pois a pintura está grossa e uma lixa 2000 ou 2500 é muito fina para a ocasião. Se o carro estiver com desgastes naturais do tempo, sem brilho, riscos superficiais, etc., utilize uma 2000. Em alguns lugares, se necessário, utilize uma lixa 1200, mas depois passe uma 2000 por cima. Assim fica mais fácil de sair os riscos com a politriz. Mas se o carro for preto, principalmente preto liso, nesse caso usar uma lixa 2000 ou até mais fina.
Em carro preto, só o polimento não fica bom, fica cheio de manchas brancas, chamados de hologramas, aquelas manchas meio esbranquiçadas. Faça já o espelhamento, é mais garantido. Para um bom polimento, procure usar massa de qualidade.